Atravessando o deserto. Eu não sei quantos conhecem um deserto ou já atravessaram um deserto. Deserto é um lugar assustador, porque é excessivamente quente durante o dia e excessivamente frio durante a noite. O deserto não tem abrigo, não tem sombra. O deserto ainda tem os seus perigos como serpentes, como tempestades de areia. Enfim, é um caminho muito difícil. Eu fico me perguntando por que Deus escolheu levar o seu povo, que não era um povinho qualquer, era uma multidão de mais de 2 milhões de homens, mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas, levar pelo deserto. Antes de seguirmos nesse raciocínio, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, versículos 6 e 11. Lá nós lemos: "E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram." Tudo que foi antes escrito na Bíblia, tudo que foi registrado, está como uma ilustração, como um ensinamento de Deus para nós, para não cairmos nas mesmas ciladas, para não cometermos os mesmos pecados que eles cometeram. E o verso 11 diz: "Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras que estão escritas para aviso nosso, meu e seu, para quem já são chegados os fins dos séculos." Temos que aprender com a lição de Israel. Muitos dizem que ninguém aprende com ninguém, que cada um aprende por si mesmo, quebrando a cabeça, quebrando a cara. Nós podemos ser sábios, dirigidos pelo Espírito Santo, aprendendo com a experiência dos outros. A vida não era fácil naquele tempo, e a vida não é fácil hoje. Se alguém pensar que a vida é fácil, está enganado. Alguém diz que a vida é fácil, você que é mole, mas a vida é dura mesmo. O mundo hoje pode ser comparado ao Egito daquele tempo, onde o povo sofreu por mais de 400 anos como escravo. Eles estavam sonhando dia após dia com a libertação. Mais de 400 anos escravos no Egito. Eles sonhavam com a libertação. Eles sonhavam com o dia em que seria um povo livre, podendo viver confortavelmente na terra da promessa. E quando Moisés voltou ao Egito depois de 40 anos de ausência, morando no deserto, ele voltou, e quando chegou no Egito, ele reacendeu essa chama de esperança que havia no povo, de vida nova, de um mundo melhor, de uma vida feliz para o povo de Israel. Essa chama foi reacendida no coração deles. A viagem prometia ser bem rápida. Deus tem um princípio de não falar toda a verdade já de início. Deus tem um princípio de ir soltando a sua verdade ou toda a verdade aos pouquinhos. Muitos reclamam, mas o que nós podemos fazer? Deus é assim. Jesus mesmo disse: "Eu tenho muito para vos dizer, mas não posso falar agora, porque não podeis suportar." Então ele deixou muitas verdades para serem reveladas depois dele. Assim sempre foi. Deus não contou para o povo de Israel todas as dificuldades da viagem. Deus não revelou para o povo de Israel já de início que levaria 40 anos a viagem. Não, ele não disse o tempo da duração. A viagem poderia ter sido rápida. Uma viagem do Egito para a terra de Canaã era uma viagem de não mais do que 2 semanas. Rápida, porque se fosse feita pela rota comercial dos filisteus. Vocês se lembram que os irmãos de José, eles desceram e subiram na compra de alimentos? Eles vinham e iam até o Egito? Era uma rota segura, era uma rota curta, mas a Bíblia revela que Deus escolheu conduzir o seu povo por uma outra rota. Deus precisava de tempo. Deus precisa de tempo. Há pessoas que pensam: Deus é Deus, Ele faz como Ele quer, Ele pode fazer rápido. Mas Deus não faz mudanças no nosso caráter de forma rápida. O Espírito Santo precisa de tempo. E antes de Deus colocar esse povo na terra prometida, Deus tinha de preparar esse povo antes de colocá-lo lá, para que eles não fossem viver lá na terra prometida uma vida pagã, como os moradores anteriores.
Deus tinha de trabalhar no caráter deles. E quando se trata de caráter, a velocidade, o tempo, a rapidez não contam. É lento. Nosso caráter não pode ser mudado do dia para a noite. Arrependimento, confissão e perdão você consegue no estalar de dedos. Você pode ter se arrependido rapidamente, mas você ainda continua com seu caráter antigo. A mudança do caráter é um processo longo, prolongado, que se chama santificação e dura a vida toda. Portanto, as pessoas que se convertem e são batizadas, elas estão salvas, mas manifesta-se nelas ainda os desejos e tendências do velho caráter. O Espírito Santo precisa de tempo para ir comunicando o caráter de Jesus a esse novo crente. É o processo da santificação. Em Êxodo 13, 17 e 18, nós encontramos mais sobre esse plano de Deus em levar o povo por uma rota diferente daquela que era conhecida, aquela rota curta. Interessante é que você procura sobre sermões ou livros comentando esses versículos, mas você não encontra. Esse verso não é muito bem usado. Veja o que diz lá. Êxodo 13, 17 e 18. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Era mais fácil, era mais confortável, era mais rápido, era mais conhecido. Eles podiam voltar se alguma coisa não desse certo. O ser humano gosta de ir por um caminho, mas não queimar as pontes. Mas o caminho que Deus nos escolhe é um caminho onde as pontes são queimadas. O Mar Vermelho foi aberto, eles passaram e pronto, não podiam mais voltar. O Mar Vermelho não ia se abrir de novo para o povo de Israel voltar para o Egito. Foi só para sair do Egito que o Mar Vermelho se abriu. Nós gostamos de deixar as pontes. Por isso os casamentos se acabam, porque a gente deixa a porta aberta para sair. Qualquer briguinha, qualquer desentendimento, a gente já olha para a porta. Nós temos que queimar as pontes. Deus agiu assim quando viu o seu povo, quando levou o seu povo por um caminho difícil, evitou o caminho fácil. Você e eu escolheríamos o caminho mais fácil, obviamente. Deus não nos poupa dos sofrimentos. Não poupou Jesus dos sofrimentos. O Pai poderia ter evitado a cruz para o Filho Jesus, mas não evitou. Deus nos trata como Pai, não como padrasto. Mas Deus nos ensina a sermos fortes, determinados. Ele nos purifica na fornalha, Ele nos conduz para dentro da fornalha, intencionalmente, porque Ele tem um propósito de queimar os nossos defeitos, de refinar nossas fraquezas e nos purificar como ouro. Por isso a Bíblia diz que Deus preferiu não levar o povo de Israel pelo caminho dos filisteus, que era mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e queira voltar para o Egito. É muita gente que casa e depois descasa, que aceita Jesus e volta para o mundo depois. Então Deus disse, eu vou levar por outro caminho, que não tem volta, que se tiver uma brecha eles voltam para o Egito. No verso 18, Deus os fez rodear pelo deserto, pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Por 400 anos aquele povo estava acostumado a pensar como escravo. E o que um escravo pensa? A mente dele é bem pequena. A visão é bem curta. Os sonhos são muito pequenos, baixos. Eles estavam acostumados a viver como escravo, a pensar como escravos. E agora Deus queria que eles pensassem grande. Pensar grande é importante. Deus é grande, nós precisamos pensar grande. Deus queria libertá-los da síndrome de escravos, síndrome de escravidão. Por isso Deus escolheu conduzi-los pelo deserto, para treiná-los na obediência, em quaisquer circunstâncias. A travessia do deserto é um caminho fértil para a nossa transformação espiritual. O caminho pelo deserto é um terreno fértil para a revelação da graça divina, porque só por milagre se atravessaria uma multidão daquelas pelo deserto. Por isso Deus decidiu levá-los
O deserto estava nos planos de Deus para treinar, para provar, para transformar e preparar o povo para possuir a terra prometida. A travessia do deserto produz morte espiritual, ou vida espiritual. Ou você morre, ou você vive. Só sai do deserto quem é forte. Tem aquele que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Só sai do deserto os fracos que escolhem viver fracos. Porque o fraco que escolhe viver em Jesus, ele é forte. Mas o fraco que escolhe viver sem Jesus, ele morre no deserto. Ele não atravessa? O deserto no plano de Deus não é o plano final, o destino final. Por isso não podemos ficar criticando a vida que temos hoje, porque esse é o nosso deserto. Deus não planejou que nós vivêssemos assim para sempre. É só uma passagem, é só uma travessia, não é o destino final, mas somente um caminho intermediário, intencional, para que conheçamos Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O deserto foi o lugar escolhido por Deus, onde os israelitas deixariam de ser os filhos da escravidão e se tornariam filhos de Deus, povo escolhido, nação santa, povo peculiar, sacerdócio santo. Ao saírem do Egito, eles eram uma multidão de pessoas rudes, grosseiras, descorteses, escravos. Qual é a cultura? Cultura de escravo. Brigavam por um pedaço de pão. Quem chegava primeiro comia, os outros não. Não guardavam os mandamentos de Deus. Durante esses 400 anos no Egito, eles esqueceram sábado, esqueceram tudo. Viviam como escravos, na idolatria. Mas antes de Deus colocá-los na terra da promessa, Deus precisava tirar deles a rudeza, a murmuração, a idolatria. A experiência de Israel no deserto, aprendendo a comer e a beber das mãos de Deus. Parece bonito falar comer e beber das mãos de Deus, mas não é tão gostoso assim não. Quando você diz comer e beber das mãos de Deus, não é Coca-Cola, pizza. Era o maná e era água. Comendo e bebendo das mãos de Deus, ao ponto deles amaldiçoarem a comida de Deus, chamando esse vil pão, esse pão maldito, ofenderam a Deus. Deus estava tentando arrancar da vida deles maus costumes, maus hábitos, eliminar da nossa boca e da nossa mente a murmuração. Quando você lê Êxodo, Números, esses livros, você vê repetidamente a frase, e eles murmuraram contra Moisés, e eles murmuraram contra Deus. E a frase, e a palavra murmuração aparece repetidamente. São tantas as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida que Deus precisa de tempo. Depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, em Êxodo 15, a primeira crise que tiveram foi de que faltou água. A água que eles tinham trazido no cantil tinha acabado. Secaram-se as fontes e eles clamavam por água. Eles murmuraram e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "Que havemos de beber?" Calma, Deus proverá. Depois da crise da água veio a crise do alimento. Êxodo capítulo 16, verso 1 a 3. O que nós vamos comer, dizia o povo. Calma, eu vou providenciar o alimento para vocês. É o maná. Deus provê água e pão. Não muita coisa além disso. Muitos morreram no deserto. Josué e Calebe não morreram no deserto. Deus prova. O remanescente é salvo, aquele que encara os obstáculos com um olhar positivo. Em Números 14, 26 a 30, encontramos o seguinte: Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Até quando tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim? Dize-lhes: Assim eu vivo, diz o Senhor. Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que sai da sua boca, acontece. Se você fala o que é ruim acontece. Se você fala o que é bom vai acontecer. Se você diz que vai fracassar, que você é perdido, que não vai se salvar, você não vai se salvar mesmo. Se você diz que o seu marido não presta, seu marido não presta mesmo. Se você diz que os seus filhos estão perdidos, seus filhos estão perdidos mesmo. Mas se você consagra os seus filhos a Deus e diz, eles são de Deus, eles realmente são de Deus. Eles serão de Deus,
porque o que a boca fala vai acontecer. Está na Bíblia. Leia de novo. Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, diz o versículo 29 de Números 14. Vocês não disseram que vão morrer? Pois bem, vão morrer. Não entrareis na terra. Vocês estavam dizendo que não iriam entrar? Então Deus disse, não vão entrar mesmo. Deus abomina a murmuração. Ele faz de tudo para que você confie nele. Ele enviou o seu filho dando a vida por você. Fez milagres para o povo de Israel. Mas o povo era negativo, pessimista, negativo, reclamão. Tudo que foi escrito é para que não caiamos nos mesmos pecados, porque o remanescente que será salvo. E o remanescente não é reclamão, murmurador. Ele confia no Senhor, como um filho confia no pai. Se não bastasse, mesmo Deus livrando o povo da escravidão, saneando água, fazendo chover maná do céu, providenciando codornizes no arraial, vendo tudo isto, eles ainda murmuravam contra Deus. Êxodo 15, 24, 16, 2 a 3 e 17, versículo 3. Quanto aos cuidados de Deus para com o povo, eles sempre reagiam com incredulidade e ingratidão. A incredulidade é uma ofensa contra Deus, e foi isto que a antiga geração de Israel fizeram quando andaram no deserto. É bom lembrar que todos que reagiram de maneira incrédula e ingrata morreram no deserto. Hebreus 3, 17 a 19. A incredulidade do povo está clara. Quando todas as vezes que se encontravam em dificuldades, murmuravam contra Deus e Moisés. É evidente a dureza do coração do povo de Israel. A incredulidade do povo foi tão grande que, mesmo vendo Deus operar maravilhas no deserto, duvidaram e falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Salmo 78, 19. Podemos detectar na frase, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto, a profundidade da incredulidade do povo em relação aos cuidados de Deus. Tal conduta está clara através da expressão, pode acaso Deus? Deus tudo pode. Confiemos incondicionalmente em sua palavra. No Egito, o povo de Israel estava acostumado em ter, aparentemente, o melhor. Êxodo 16, verso 3. Porém, é bom ter cuidado com essa posição de acostumado. Estejamos prontos para qualquer situação, para não cair nos mesmos erros que o povo de Israel caiu. Deus, através da provisão do dia a dia, queria ensinar a Israel a lição da dependência diária, porém reagiram de maneira contrária aos cuidados dele. As provisões de Deus para com seu povo nos mostra a sua bondade e misericórdia.